Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos a verificar uma conhecida fórmula. Estou-me a referir à fórmula do perímetro de uma circunferência. Como se sabe, o perímetro de uma circunferência pode ser calculado da seguinte maneira. Temos que multiplicar 2π, eu lembro que π é uma conhecida constante, é aproximadamente 3,14. Muito bem, então temos que multiplicar 2π pelo comprimento do raio da circunferência. Esta conhecida fórmula é dada muito cedo na escola e no meu canal eu vou introduzir pelo menos 2 vídeos em que eu vou mostrar de onde vem a fórmula. A primeira delas tem a ver com geometria elementar e um limite notável. A segunda destas fórmulas tem a ver com já com o cálculo integral. Uma das aplicações integrais tem a ver com o cálculo de comprimentos e, utilizando essa ferramenta já mais avançada, podemos também chegar a este resultado. Muito bem, então, eu tenho aqui eu criei uma imagem, esta imagem, em que podemos ver uma circunferência. Vamos assumir que está dividida em n partes iguais, portanto, aqueles segmentos de reta são todos diâmetros, o ângulo entre eles são todos iguais, portanto, esta parte, vamos imaginar que temos uma espécie de uma pizza, não é? Que está dividida em n fatias iguais. Portanto, esse é o comprimento da circunferência, o perímetro, e depois temos encarnado um polígono regular, faltou aqui o R, regular, com n lados. E vamos então fazer uma espécie de zoom de um daqueles triângulos que se formam. É o que podemos ver aqui no lado direito do quadro. E podemos ver que temos um triângulo isósceles. Isto é um triângulo que tem dois lados iguais. Esses lados são os raios, cujo comprimento é R. E uma vez que o ângulo 2π é dividido em n partes iguais, então aquele ângulo assinalado em azul, a amplitude desse ângulo é 2π sobre n. Em encarnado, temos o comprimento do terceiro lado do triângulo, que eu chamei de AN. AN por quê? Porque depende do número de lados que temos. Obviamente, quanto mais fatias tivermos, mais pequenino vai ser este comprimento em encarnado, mas o que é preciso ter em conta é que a soma de todos aqueles comprimentos encarnados vai dar uma aproximação do comprimento ou do perímetro da circunferência. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer vamos escrever aqui na parte inferior do quadro. Portanto, se eu multiplico por n, deixa-me só escolher a cor preta. Se eu multiplico por n, o comprimento do lado AN, isto é, vou ter o quê? Vou ter o comprimento ou perímetro do polígono regular. Isto é o perímetro do polígono regular. E aquilo que eu quero é o perímetro da circunferência, o comprimento da circunferência toda. Bom, esse perímetro vai ser o limite, quando n tende para infinito, isto é quando o número de fatias aproxima-se de infinito, é infinitamente grande, o limite de n a índice n. Portanto, a partir daqui o que temos é um exercício de limites. É verdade que ainda falta ter a expressão de a índice n. É isso que eu vou fazer já de seguida. Para o fazer, vou precisar de apagar. Vou deixar o triângulo e vou apagar então aquela circunferência que desenhei. E vamos ver que na realidade o que temos aqui é uma aplicação do teorema dos cossenos. Vamos obter o lado A índice n em função de R e aquele ângulo. Portanto, vamos utilizar o teorema dos cossenos. Eu aconselho que vejam um vídeo que tenho sobre o teorema dos cossenos no meu canal. Vou deixar na descrição deste vídeo. E então temos que A índice n ao quadrado será igual a r ao quadrado mais r ao quadrado, isto é, 2 vezes r ao quadrado, menos
2r ao quadrado, o cosseno do ângulo, que é 2π sobre n. Quem não tem muito presente o teorema dos cossenos, por favor, veja no meu canal o vídeo no qual eu apresento essa fórmula. Então, vamos a ter que a índice n ao quadrado é igual a 2r ao quadrado menos 2r ao quadrado, o cosseno de 2π a dividir por n. Ou seja, por outras palavras, a índice n é a raiz quadrada de esta expressão que está aqui. Perfeito. Então, de seguida, vamos a substituir esta expressão da índice n aqui e vamos calcular o limite. Portanto, agora sim, temos um exercício propriamente de limite, no qual vamos utilizar um limite notável. Para o fazer, eu vou apagar o quadro e vamos então, com calma, calcular esse limite. O resultado vai ser 2πr. Muito bem, então vamos a calcular o limite. Eu vou começar por pôr em evidência 2r ao quadrado. É uma pequena transformação aqui na raiz quadrada. Ficaria então 1 menos cosseno de 2π a dividir por n dentro do parêntese. Depois podemos calcular a raiz quadrada de 2r ao quadrado. Isto vai ser a raiz de 2 vezes r, ou seja, ficaria assim. Teremos então raiz de 2r, n, e agora a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2π sobre n. Muito bem. O nosso objetivo vai ser aplicar um conhecido limite notável. Para isso, eu vou utilizar uma técnica conhecida, que é a multiplicação pelo conjugado. Neste caso, seria o conjugado de 1 menos cosseno de 2π sobre n. Obviamente, a multiplicação pelo conjugado tem que ser feito dentro da raiz quadrada. Então, vamos a fazer essa transformação. Vai ficar assim, portanto, a expressão inicial está aqui com a cor preta. Vamos então a multiplicar pelo conjugado. A multiplicação pelo conjugado é uma transformação que se faz na expressão. Essa transformação eu vou colocá-la em encarnado para distinguir do que estava e do que estamos a acrescentar. Então fica 1 mais cosseno de 2π sobre n. E temos, se multiplicamos por 1 mais cosseno de 2π sobre n, temos que dividir. Portanto, será para que fique tudo igual. Para não alterar a expressão. Qual é o objetivo de fazer isso? É que agora, esta multiplicação pelo conjugado nos vai permitir aplicar a fórmula fundamental da trigonometria e depois passarmos para um seno. Então, vamos escrever isso. Será então raiz de 2r, n. E agora na raiz quadrada, ficamos com 1 menos cosseno ao quadrado de 2π a dividir por n, a dividir por 1 mais o cosseno de 2π sobre n. Bom, 1 menos cosseno ao quadrado de 2π sobre n é o seno ao quadrado de n. Ou seja, eu vou escrever aqui com outra cor. Isto que está aqui na raiz quadrada é o seno ao quadrado de 2π sobre n. É igual. E podemos, então, simplesmente cortar essa raiz. Vamos simplificá-la. Ou seja, esse vai ser igual ao limite de raiz de 2r, n. E agora, no lugar da raiz quadrada de seno ao quadrado de 2π sobre n, vamos ter simplesmente o seno de 2π sobre n e a dividir pela raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 2π sobre n. Muito bem,
Obviamente, eu vou precisar de apagar um pouco o quadro, mas antes de apagar o quadro, eu vou dizer qual é o objetivo, que é o nosso objetivo. Agora é mais claro. Reparem que temos seno 2π sobre n. 2π sobre n aproxima-se de zero, quando n tende para infinito. Isto nos dá a ideia de utilizar o limite notável. Limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x igual a 1. É um limite conhecido que se introduz no 12º ano e ao qual eu tenho dedicado alguma atenção no meu canal. Tenho vários vídeos sobre este limite. Tenho, nomeadamente, uma demonstração geométrica deste limite. Também tenho uma interessante ligação com as derivadas. Pronto, muito bem. Então, vamos apagar o quadro. Para continuar, vamos escrever o limite de uma maneira que nos permita utilizar o limite notável. Ou seja, vamos escrever. Eu vou separar isto em duas frações, assim. Separar quer dizer, eu vou escrever isto como produto de duas frações, assim. A primeira será esta. Bom, aqui não se percebe o 2π. Vou voltar a escrevê-lo assim. E a segunda fração. Na segunda fração temos o seno de 2π sobre n. A minha intenção é utilizar o limite notável, está aqui na parte inferior do quadro. E agora, atenção. Este n que eu estou a assinalar aqui na parte inferior do quadro, este n, eu vou escrever-lo agora assim. Desta forma, 1 sobre n, mas no denominador. Obviamente, esta expressão é equivalente e estamos cada vez mais perto do limite notável. Como eu já tinha referido há pouco, 2π sobre n aproxima-se de zero. Portanto, eu consigo o limite notável se tiver no denominador também 2π sobre n. Então, eu vou transformar aquele 1 em 2π. Obviamente, eu estou a multiplicar no denominador pela constante 2π. Para compensar, tenho que multiplicar no numerador pela mesma constante. Eu vou fazer isso aqui. Pronto, então, obviamente, a expressão é a mesma, é uma expressão equivalente, só que está escrita de maneira apropriada para poder utilizar o limite notável. Agora aqui, já temos o limite notável. Este limite é 1. Reparem que 2π sobre n aproxima-se de zero. Portanto, de fato, temos o limite notável. E o limite da primeira fração consegue também ser calculado. O limite da primeira fração, bom, no numerador temos uma constante, que é 2π raiz de 2r. Isto é a constante que está no numerador. E no denominador, quando n se aproxima de infinito, vamos a ter raiz de 1 mais cosseno de zero. Ou seja, raiz de 1 mais cosseno de zero. Mas o cosseno de zero é 1. Ou seja, S vai ser igual a 2π vezes raiz de 2 vezes r e a dividir pela raiz de 2, né? Porque o cosseno de zero é 1, portanto temos raiz de 1 mais 1, que é 2. Obviamente, conseguimos simplificar o raiz de 2 e chegamos a 2πr. Era isto que queríamos, era chegar a esta conhecida fórmula para o perímetro de uma circunferência. Como é que o conseguimos? Utilizando geometria elementar, isto é o teorema dos cossenos, e utilizando o limite notável de seno de x sobre x, quando x tende para zero, que é igual a 1. Bom, espero que tenham gostado. Eu, pelo menos, gosto deste tipo de ligações entre vários conteúdos matemáticos. Se continuarem a ver as minhas publicações, por favor, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. Também podem recomendar algum colega, algum professor, algum aluno que achar interessante, que se interessa pela matemática. E também gostaria muito de ouvir os vossos comentários.
Portanto, muito obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.